Oi, gente, boa noite. Já já começamos. Só esperando mais um pouquinho até todo mundo entrar. Oi, João, boa noite. Boa noite! Tudo bem? Eu sou a Heloísa da CBS. Oi, oi. Muito prazer. Igualmente. Obrigado por estar aqui. Imagina, obrigada a você pela parceria. Que isso. Só enquanto a gente espera avisar, o pessoal está gravando, espero que seja tudo bem. E enquanto isso também vou abrindo os slides aqui para ajudar na apresentação. Tá dando para ver os slides? Tá tudo certo? Beleza. Tá sim, tá apresentando. Deixa eu ver se tem. Uma mensagem que tá todo mundo conseguindo me ouvir. Não sei se tá tudo certo. Ih, mais gente entrando, legal, legal. Oi, Alice, oi, Bruno, oi, Heloísa, oi, Jéssica, oi, Bruno. Carol é minha parceira, então, oi, amor, oi, Ícaro. Luiz, eu não sei se será que a gente já começa a apresentação? Você quer começar falando do projeto enquanto a gente também vai esperando, ver se vai chegando mais gente? Pode ser, João, pode ser sim. Então, manda ver. Tá certo. Gente, eu sou a Heloísa, estou aqui como representante da CBS Brasil. É a Associação Brasileira para a Ciência Comportamental Contextual. A nossa associação ela é um braço da Mundial, né, da CBS Mundial. E a gente aborda aqui temas como RFT, terapias como ACT, ADBT, IBCT e diversas outras. A gente começou com esse projeto, né, de a SBS Brasil Conectando Pessoas, em abril, a partir do contexto da pandemia. A gente achou interessante aproveitar esse momento em que pessoas muito capacitadas, né, estão em casa e podendo oferecer eventos, palestras e tudo mais, e aproveitar isso de uma forma gratuita, no entanto, estimulando, né, a doação para instituições que estão necessitando de bastante ajuda agora. Então, o João vai falar depois, mas ele escolheu, né, uma instituição para receber essas doações referentes à palestra dele.
E aí todo mundo é convidado a fazer doação, não é obrigado. E quem fizer algum tipo de doação e puder enviar para o e-mail da CBS para a gente contabilizar mesmo o quanto que esse projeto tem impactado pessoas, né? A gente ficaria feliz em receber, mas também não tem necessidade se vocês não se sentirem à vontade. Eu vou apresentar o João aqui, para ele começar a apresentar já já. O João é pai, é psicólogo formado pelo Centro Universitário de Brasília, UniCeub, e mestre em Psicologia e Educação pela mesma instituição. Ele tem formação em ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso, pela Atitude Cursos, e atua na área clínica e tem realizado pesquisas relacionadas à temática de gênero, sexualidade e educação. O seu trabalho de conclusão de curso foi vencedor do Prêmio Silva Lane, organizado pela Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, a ABEP. Hoje a apresentação do João, então, é Os Homens Vão à Terapia, Masculinidades e Terapias Contextuais em Discussão. E muito obrigada, João. Muito obrigada, pessoal que está presente. Boa palestra para todos. Obrigado, Heloísa. Então, até para respeitar a questão do horário, já vou começando, mas vou estar sempre atento aqui se mais alguém entrar. Bem, depois dessa apresentação, falar aqui, meu nome é João. Hoje a ideia é falar um pouco com vocês sobre justamente esse tema que eu acho muito interessante, que envolve duas áreas de interesse, questões de gênero, principalmente a masculinidade, ou melhor, as masculinidades, e também as terapias contextuais, que é uma área de terapia, uma intervenção clínica bem interessante, e essa ponte entre esses dois. Então, aqui na minha apresentação, tentei organizar um pouco do que eu vou falar hoje, o que vocês podem esperar da minha fala. A ideia é começar de uma discussão teórica um pouco mais ampla e afunilando até uma parte mais prática. Eu sei que tem gente de diferentes contextos aqui, gente que é da área, gente que não é. Então, a minha ideia vai ser falar de uma forma mais simples, bem acessível. Espero que fique compreensível e também colocar que eu estou aqui disponível para tirar qualquer dúvida se precisar. Então, a ideia é começar falando, então, sobre esses termos, gênero, patriarcado e análise do comportamento. Depois entrar um pouco na discussão sobre masculinidades. Por fim, terapias contextuais, duas em específica, a FAP e a ACT, que eu vou falar um pouco mais delas lá na frente. Como a Heloísa falou, a ideia é não só isso de compartilhar experiências e conhecimento, mas também tentar angariar fundos, e a instituição que eu escolhi foi o Instituto Maria da Penha, principalmente porque nesses dias de isolamento social, o número de violência doméstica tem aumentado muito. O número já era alto e parece que isso vem aumentando. Então, quem puder ajudar, fica aí o convite. Aqui estão os dados. Depois eu também posso compartilhar e se você acessar o site do Instituto Maria da Penha, você também encontra isso facilmente. Então, fica aí o convite. Só antes da apresentação começar, algo que eu não posso esquecer de falar, talvez, se a gente exceder um pouquinho no tempo, pode ser que o Zoom caia, porque tem um limite de tempo, quando tem mais de um número X de participantes. Caso isso venha a ocorrer, é só clicar no link novamente que a gente retoma de onde parou, beleza? Então vamos lá. Gênero, patriarcado e análise do comportamento. Montar essa parte teórica, eu confesso que foi, na verdade, bem difícil, porque eu encontrava muita literatura sobre gênero, muita literatura sobre patriarcado, muita literatura sobre análise do comportamento, mas não muita literatura que dialogasse entre esses fenômenos e que pudesse dar, então, essa base teórica para o que a gente vai falar hoje. Inclusive, num capítulo que eu li da Nicole Arantes, tinha um dado que me chamou muita atenção, uma revisão bibliográfica que fizeram, elas identificaram apenas 8 artigos que falassem sobre análise do comportamento, essa sigla C, e feminismo em periódicos científicos reconhecidamente analítico-comportamentais entre 1979 e 2016. Ou seja, praticamente 40 anos dentro da área da análise do comportamento, pelo menos, esse tema não foi muito explorado. Então, aí também essa dificuldade da gente falar sobre isso. Só que o fato disso não ser explorado não quer dizer que gênero e análise do comportamento, por exemplo, sejam termos que sejam excludentes. Eu acho que tem umas pontes aí bem bacanas que a gente tem que ficar de olho. Não tô ouvindo. Não tá... Vocês estão ouvindo? Se eu diminuir o volume. Eu tô ouvindo.
Eu também. Tudo certo? Sim. Beleza, vou continuando então. E quando a gente fala então sobre análise do comportamento, sobre entender o que leva as pessoas a se comportarem como elas se comportam, a gente tem que considerar o que Skinner colocava dos 3 níveis de seleção, certo? Todo comportamento tem uma base, filogenética, ou seja, da nossa biologia, da história da nossa espécie, tem uma base ontogenética, da nossa história de vida, do que a gente já viveu, o que a gente já passou, e também tem uma base cultural. E considerar, então, essa base cultural, essas contingências sociais, é já considerar gênero, é considerar questões raciais e questões de classe social. Isso daí não pode ficar de fora do nosso papel enquanto psicólogos na hora de fazer uma análise. E, opa. Então, falando sobre esses termos, o que são esses termos? Tem uma autora feminista americana chamada John Scott, que ela dá essa definição de gênero que eu acho muito interessante. Ela fala: gênero é a organização social da diferença sexual. Ela não reflete a realidade biológica primeira, mas ela constrói o sentido desta realidade. O que eu acho interessante dessa fala, por que eu quis destacar esse trecho, e correndo o risco até de simplificar muito o pensamento dela, mas é isso, que gênero é uma organização social. Não é algo que a gente nasce sabendo se comportar como homem e mulher. Meninos não nascem preferindo bola e a cor azul, e meninas não nascem preferindo boneca e a cor rosa, por exemplo. Dando um exemplo assim bem didático. Isso é algo que vai sendo construído. Quando a gente pega a máxima de Simone de Beauvoir, que ela fala não se nasce mulher, torna-se mulher, o que é isso que ela está dizendo? É uma crítica a uma visão essencialista de gênero, como se isso, ser homem ou ser mulher, fosse parte da nossa essência. E não é. A gente não nasce com isso, não é algo dentro de nós imutável. Isso é permeado por questões da cultura, da sociedade, são aprendizados que a gente vai tendo. Essa autora, a Lerner, ela coloca em 1986 que a construção social dos gêneros deve ser também analisada a partir dos diferentes comportamentos que homens e mulheres venham a iniciar, a executar. E como que isso pode ser diferente? Vamos pegar de novo um exemplo bem simples. Uma sala com brinquedos. Você chama uma menina e na hora que ela pega uma boneca, você pode ouvir talvez um comentário do tipo: ah, você quis pegar a boneca, nossa, ela é tão bonita, ela é que nem você. Você quer ser a mãe dela? Vamos brincar com a boneca? Ao passo que se você pegar a mesma sala, os mesmos brinquedos e colocar um menino, na hora que ele pegar a boneca, demonstrar um interesse, talvez ele ouça o contrário. Ué, você vai brincar com essa boneca? Ih, não sei não. Isso é coisa de menina. Brinca com a bola é muito mais legal. De novo, um exemplo didático, mas é para mostrar como que essas diferentes contingências vão modelando, então, o nosso comportamento. Agora, usando uma linguagem mais técnica, como esse reforçamento diferencial de respostas depende do gênero de quem se comporta. Então, o menino vai obter certos reforços, um elogio, um apreço, ou não, e meninas, outros, mesmo que seja na mesma sala, os mesmos brinquedos, mas dependendo do como ela vem ou ele vem a se comportar ou não. Só que termos não estão livres de crítica, certo? Então tem uma autora brasileira, a Elenay Safiotti, eu acho que é essa a pronúncia do nome dela, que ela faz uma análise de gênero muito ligada às questões de classe social no Brasil, mas ela traz uma crítica a gênero que eu acho bem interessante, que ela coloca que, beleza, gênero é um termo que progrediu muito na história, assim, acho que gênero contribui muito para as nossas análises, mas ele talvez corra o risco de ser, às vezes, neutro. E o que ela quer dizer com isso? Eu, pessoalmente, tenho algumas críticas a essa fala, mas eu entendo o que ela coloca. É que, quando a gente vai falar, então, sobre ser homem ou ser mulher, não é só falar sobre a diferença, é também falar sobre a desigualdade. E essa desigualdade tem nome, que, no caso, ela defende que seja o patriarcado. Ou seja, esse sistema cultural que coloca os homens em detrimento das mulheres, que privilegia os homens como tendo papéis de liderança, sendo essa autoridade moral, patriarcado vem de pater, o pai, como chefe da família. E todos esses privilégios, e isso tudo vai, então, contribuindo para essas relações sociais que refletem o poder
e o domínio masculino. Tem um capítulo que é muito interessante de um livro que saiu ano passado, 2019, sobre debates sobre feminismo e análise do comportamento. Tem esse capítulo que Nicolodi e Arantes, então, fazem esse link entre gênero e patriarcado e algumas questões que eu acho muito interessante da gente olhar, e agora também adotando uma visão um pouco mais técnica desse olhar da análise do comportamento, falando behaviorês, como a gente brinca. Quando a gente fala, então, dessa relação desse sistema patriarcal, a gente está falando de relações de controle, poder e liberdade. Na análise do comportamento, a gente não enxerga o controle como uma forma de exercer autoridade. Todo comportamento é controlado por algum estímulo, ou então às vezes até por outro comportamento. Ou seja, o controle, quando a gente usa esse termo, é muitas vezes falando da probabilidade de algo vir a acontecer. Mas Baum, o autor da análise do comportamento, coloca que a gente também tem que olhar para as relações estabelecidas aí. E às vezes essas relações são muito desiguais. E quando você tem, então, relações desiguais, algumas pessoas tendo muito mais probabilidade de controlar o comportamento de outras, você também começa a falar de poder. E poder aqui pensando nesse gerenciamento das relações de reforço. Então, como algumas pessoas conseguem controlar, mas as outras, para elas terem acesso ou não a certos tipos de coisa. Pegando também um exemplo para ilustrar isso, vamos pensar no caso de um relacionamento abusivo. Um marido que controla o salário da sua esposa, que não deixa ela ter acesso a esse dinheiro que ela conquistou, que ela trabalhou. Então aí ele vai exercendo o poder, diminuindo o acesso dela a certos tipos de reforço. Isso também implica a gente falar em liberdade, ou seja, o número de respostas que uma pessoa pode emitir diante de certa contingência. Então, nesse contexto, vamos pegar de novo a mulher que está tendo seu salário todo controlado pelo marido, ela fica muito limitada nas suas opções. O que ela vai fazer? Sair? Para onde? Não sei. O poder de liberdade dela diminui. Não quer dizer que ela não tenha. Óbvio que a gente pode pensar em estratégias, formas de atuar aí, mas é muito mais difícil. E então, ainda nessa linguagem mais técnica, quando a gente vai falar dessas contingências do patriarcado, a gente também fala sobre contingências patriarcais, que seriam, então, padrões de comportamentos que fortalecem a dominação masculina e estabelecem uma hierarquia de poder entre os gêneros, dentro do qual as mulheres são sistematicamente oprimidas e não beneficiadas. E aí, as autoras também dão uma definição muito interessante sobre o que é essa dominação masculina, que seriam, então, essas contingências, esses contextos estabelecidos e mantidos pela agência de controle. E o que ela está chamando de agência de controle? O Estado, a família, o terapeuta, essas figuras de autoridade, por assim dizer, que pode controlar o comportamento de mulheres, visando a perpetuação de práticas opressoras para as mulheres e vantajosas para os homens que mantêm e transmitem a ideologia patriarcal. E essa definição, eu acho que tem um ponto nela que é tão importante da gente se atentar, que é justamente relacionado a quais tipos de homens que estão aí nessa dominação masculina. São aqueles que mantêm e transmitem essa ideologia. A dominação masculina, ela afeta principalmente as mulheres, mas também os próprios homens. E aqui a gente entra, então, no assunto sobre masculinidades. No senso comum, acho que muitos de vocês talvez tenham ouvido o termo masculinidade tóxica. Eu, pessoalmente, tenho minha crítica ao uso desse termo, porque eu acho que acaba entrando de novo nesse essencialismo. Eu não acho que a masculinidade é tóxica, mas é todo esse sistema cultural, social, que leva ela a ser tóxica, que leva os homens a agirem de uma forma muito danosa a si e aos outros. Então, eu prefiro o termo masculinidade hegemônica. Hegemônica no sentido de soberania, do que se sobrepõe, dessa autoridade. E Junqueira, que não é da análise do comportamento, agora eu vou sair um pouco do papel do analista do comportamento, a dialogar mais com antropologia, sociologia, outras áreas, traz uma definição que eu acho muito interessante e que dá sim para a gente fazer os links que eu estava falando. Então, a masculinidade é esse modelo ideal, praticamente irrealizável,
que subordina outras possíveis variedades de masculinidades e exerce um efeito controlador no processo de constituição de identidades masculinas. Então, ser homem supostamente seria de uma forma só. E o problema disso é que essa masculinidade hegemônica não é um normal, quando a gente pensa assim, em termos estatísticos, do que mais acontece, ela é o oposto, não é o normal, porque são poucos os homens que de fato conseguem seguir esse modelo à risca o tempo todo. Oliveira, outro autor esse é da antropologia, coloca que a masculinidade hegemônica ela é sustentada por 4 pilares. O primeiro é que os homens devem ser diferentes das mulheres. Quando você pega, então, sociedades em que esse papel de gênero é muito definido, o homem gosta de azul, a menina gosta de rosa. O homem vai ao público, a mulher fica no privado, tipo, trabalho e casa. O homem é o provedor, a mulher é a cuidadora. Quando o homem esqueci o termo, mas vai um pouco além dessa linha e se assemelha ao que está do outro lado, ele está deixando de cumprir essa masculinidade hegemônica. Então, o homem tem que se diferenciar das mulheres, e aqui eu diria também tudo que se relaciona ao feminino, de uma forma mais ampla. Não só a mulher como pessoa biológica. Faz sentido? 2. Os homens devem ser superiores aos demais. Então, o homem tem que ser o bambambam, o cara, o garanhão. Ele tem que mostrar essa superioridade, esse poder que ele detém. 3. Aos homens a necessidade de ser, e aqui eu adiciono, ou parecer ser, independente e autoconfiante. Então, o homem não somente é seguro de si e sabe tudo que ele está fazendo porque ele está no controle, como ele sabe que ele é seguro de si e tudo que está fazendo porque ele está no controle. E, por fim, aos homens a necessidade de ser mais poderoso do que os demais, mesmo que para isso seja necessário o uso da violência. E aí também é algo que a gente precisa ficar muito de olho, porque quando a gente fala sobre masculinidade hegemônica, a gente deve olhar esse fenômeno da violência, porque masculinidade e violência são 2 fenômenos que andam lado a lado. Os homens são os que mais cometem violência sexual, os homens são os que mais matam, os homens são os que mais morrem. Isso eu estou falando de termos estatísticos. Se você for olhar casos de estupro, é um homem estuprando a mulher. Se você for olhar os homicídios, não somente a maioria dos casos de quem efetuou o homicídio como a vítima, são homens. Quando você vai olhar, por exemplo, acidentes de carro, o uso excessivo de substâncias, a maioria das vítimas são homens. Então, essa masculinidade, eu entendo quando falam que ela é tóxica, porque ela pode ser, sim, muito tóxica nesse sentido. Ela é muito danosa, porque ela está sempre muito alinhada à violência. Mas, de novo, não quer dizer que isso é uma parte da essência da masculinidade. Até porque, quando a gente fala que os homens estão mais propensos a isso, eu não acho que isso queira dizer que necessariamente todo homem seja violento. Se fosse assim, nem teria por que eu estar aqui falando. Seria algo, eu nasci assim, eu cresci assim. E não, isso é passível, sim, de mudança. Tem uma autora nigeriana que ela ficou muito famosa com uma fala que ela deu na TED Talks, a Chimamanda Adichie. Eu espero ter dito o nome dela certo. E eu quis trazer esse trecho porque eu acho que é muito representativo de toda essa discussão que eu estou querendo trazer. Ela fala: o modo como criamos nossos filhos homens é nocivo. Nossa definição de masculinidade ela é muito estreita. Abafamos a humanidade que existe nos meninos, enclausurando-os numa jaula pequena e resistente. Ensinamos que eles não podem ter medo, não podem ser fracos ou se mostrar vulneráveis. Eles precisam esconder quem realmente são, porque eles têm que ser, como se diz na Nigéria, homens duros. E acho que essa fala é muito importante para a gente pensar. Então, o que é esse modelo de masculinidade? Teve uma pesquisa da ONU Mulheres que propôs uma metáfora que eu achei brilhante. A masculinidade, essa masculinidade hegemônica é uma caixa. Essa caixa dos homens. Você ser homem e provar que era homem, porque essa masculinidade é algo que você tem que estar constantemente provando, requer você então agir dessa forma, nesse modelo dentro dessa caixinha. O homem ele é heterossexual, viado não é homem, que usando assim em termos bem pejorativos, tem que ser fisicamente apto, o homem ele tem que ser corajoso, forte, o homem está sempre no controle, o homem é ativo,
sexualmente experiente e tem prontidão sexual, então o homem está o tempo todo disposto. Ah, vamos lá. O homem fala firme, não demonstra emoções, porque emoções é mimimi. Isso é coisa de mulher de TPM, de novo usando termos bem pejorativos. O homem sabe se defender. Se meu filho meu apanhar na escola, vai apanhar de novo em casa. Você tem que saber se defender, menino. Como assim? De outra fala, muitas vezes, muito recorrente, muitas vezes. Homem não chora. O homem é sexualmente impositivo. O homem é o trabalhador e provedor da casa. O homem não comete erros. Ele não desiste. O homem aguenta o tranco. Ele é competitivo. Ele é bem sucedido. E o homem é dominante em relação às mulheres. E a forma como essa caixa se mantém, isso se repercute, é muito danoso e, de novo, traz a violência, porque se qualquer momento que um homem pode sair e além dos muros dessa caixa, pode ser que venha outro homem puxando ele de volta, seja pela a violência verbal, palavrões chamando, você é menininha, marica, gay, bebezão, bicha, covarde, ou então até pela força física. Isso, obviamente, gera muito sofrimento nos homens. Essas imagens que eu estou mostrando aqui foram, eu peguei do Facebook da ONU Mulheres, da campanha He for She, eles por elas, que fizeram uma pesquisa grande, entrevistaram várias pessoas na rua, também questionários online, e trouxeram dados muito interessantes sobre o que é essa masculinidade. O título da pesquisa é justamente Precisamos falar com os homens? Uma busca pela igualdade de gênero. E alguns dados que eu quis trazer do que eles apontam mostram justamente isso, como essa masculinidade hegemônica, ela pode ser e ela é muito danosa para muitos homens. Nessa pesquisa, que agora, perdão, não vou lembrar o número de participantes, mas quem quiser depois eu posso mandar o link com acesso a essa pesquisa, colocou que a maioria dos homens entrevistados assumiram já terem aumentado uma história para serem aceitos ou impressionarem alguém. Então é isso, o homem tem que ter experiências incríveis e tem que estar sempre vencendo e sendo dominante, e às vezes ele vai aumentar isso, nem sempre foi bem como ele quis dizer. Os homens, 45% dos homens dessa pesquisa disseram que gostariam de explorar mais a sexualidade em seus relacionamentos, seja eles casuais ou estáveis, mas eles não fazem porque têm medo de serem julgados por conta disso. 54% dos homens gostariam de ter mais liberdade para explorar outros tipos de hobbies, seus talentos, então até carreiras que talvez não sejam muito usuais, mas eles têm medo, de novo, de serem julgados, serem chamados de frouxos, ou então até pouco ambiciosos por causa disso. 44% dos homens sentem pressão por serem responsáveis pelo sustento da casa, mas se não falam sobre isso, de novo, o homem tem que ser o provedor, e então vem essa cobrança de não, eu tenho que conseguir pagar as contas, eu tenho que estar trazendo dinheiro para casa, mesmo que eu tenha uma parceira que também trabalha com quem eu poderia dividir isso. Não, isso cabe a mim. 56,5% dos homens disseram que gostariam de ter relação mais próxima com os amigos e expressarem mais seus afetos, podendo falar sobre seus sentimentos e dúvidas. Então, novamente, até isso de poder falar, mostrar essa vulnerabilidade, mais da metade dos homens não fazem, se fecham. Então, tem um sofrimento aí presente, muito latente, mas que nem sempre é explorado, expressado, vai sendo segurado. E aí, quando a gente pensa então na clínica, outra coisa que eu tive muita dificuldade em achar foi quais são os principais encaminhamentos dos homens à terapia. Eu não achei uma pesquisa que me falasse sobre isso. Então, eu coloquei aqui algumas queixas que ou eu já atendi, já recebi, ou então trocando ideia com colegas e tudo mais. São poucos os homens que falam, olha, eu tô mal, olha, eu quero falar. Eles talvez vão falar, nossa, eu tô muito cansado. Eu não aguento meu chefe. A minha esposa reclama muito do meu jeito. Eu preciso controlar minha raiva. E aí cabe um adendo, aos homens não cabe demonstrar as emoções, mas se houver uma exceção, uma emoção que os homens têm total liberdade para expressar, essa é a raiva. Gente, vamos parar em 10 minutos aqui do Zoom, mas aí lembrando que é só a gente fechar o link e abrir de novo, ok? Mas enquanto isso eu vou continuando, daí eu aviso vocês. Muitos homens
Vem porque, pô, às vezes eu gosto de tomar aquela cervejinha, mas não sei, estão reclamando, acho que às vezes eu exagero um pouco, mas é só uma cervejinha, trazendo então todo isso de, às vezes, um uso abusivo de substâncias que é diminuído. Disfunção sexual, ou então às vezes, esse caso eu ainda não cheguei a atender, mas já ouvi muito encaminhamentos jurídicos, ou então aquele homem que procura terapia na fase da lua de mel. Quando você olha para o ciclo da violência doméstica, não sei se todos estão familiarizados, tem logo depois da explosão, quando o homem agride verbalmente, fisicamente, geralmente entra na fase dessa lua de mel, em que o homem volta, fala tá arrependido, pede perdão, dá flores, chocolates, tenta presentear, seja lá como for, a sua parceira, faz promessas, não, eu vou mudar, eu prometo que eu não vou mais fazer isso. E às vezes a terapia entra justamente nisso. Eu vou me tratar. Então, às vezes chegam esses casos, mas nem sempre, não só esse último, esses anteriores, tem essa adesão ao tratamento. Se você for olhar, são poucas essas queixas que parte da minha vulnerabilidade. Muitas vezes o problema é o outro, é minha esposa, é meu chefe, o povo reclama da minha raiva, e sei lá, o problema é deles, mas ok, tô aqui. Foi um juiz que me mandou vir para cá. Então, justamente essa falta de entrar em contato com o que sente, com a sua vulnerabilidade, com a sua fraqueza, de não ser perfeito, é o que às vezes leva os homens à terapia e muitas vezes a desistir da terapia também. E aqui então vamos entrar nas terapias contextuais. Fazendo um panorama bem rápido então, quando as terapias contextuais a gente pode chamar das terapias da terceira onda. Esse termo ele é muito criticado, tem gente que não concorda, tem gente que defende, mas quando a gente olha assim para o histórico da psicologia, vê a psicologia comportamental, então essa psicologia que não acredita que você tem um inconsciente, não acredita nessa divisão necessariamente corpo, mas entende o ser humano como um ser único e que se comporta na relação com o ambiente e tudo mais, você tem diferentes momentos disso. Sendo novamente bem simplista, me perdoem se eu simplificar muito, eu acho que tem muitas ideias aqui que podem ser aprofundadas por questão de tempo, não vai dar, mas a primeira onda seria então essas terapias que surgem visando uma modificação comportamental. Então tem um comportamento que, sei lá, a pessoa não está gostando, vou buscar modificar isso. Ou então até as terapias comportamentais, que daí não é só essa modificação do comportamento por si só, vai trabalhar outras demandas, mas então é muito ligado a essa relação da pessoa com o seu ambiente, e às vezes pensando mais, então, nessas relações estabelecidas, mas externas, se eu posso chamar assim, para além dessa cognição dos pensamentos, é mais então no comportamento. A segunda onda então seria as terapias cognitivas e cognitivas comportamentais, que vão se basear em alguns pressupostos filosóficos da primeira, mas aí vão trazer um pouco mais de ênfase a essa cognição, a esses pensamentos. Então, beleza, a primeira onda estava falando do porquê que você se comporta assim. Na segunda, o que você pensa que pode estar te levando a se comportar assim? Esse é o que alguns autores vão chamar da segunda onda. E a terceira onda, que para alguns autores também é onde entraria essas terapias contextuais, não é que ela nega a primeira e a segunda, ela faz um pouco que ela se baseia muito nisso, mas ela vai reformular e sintetizar questões abordadas nas gerações prévias, mas também introduzir temas e domínios que não eram muito valorizados, buscando assim melhorar seus resultados. Então, vai pegar isso da primeira de talvez olhar um pouco mais para o comportamento, mas não vai desconsiderar o pensamento, as emoções. Vão ser terapias que vão falar sobre self, vão falar sobre, às vezes, mindfulness, sobre estar presente, termos que às vezes é muito difícil da gente ter uma definição operacional do tipo, isso é isso, todo mundo concorda. Mas que esses termos podem ser muito úteis para a gente. E nós, enquanto clínicos, a gente tem que estar atento a isso porque são termos que estão lá fora, e fora do nosso consultório, que eu digo. Então é muito interessante a gente pensar isso. E as terapias contextuais, como a Heloísa falou no começo, você vai ter então a ACT, a FAP, a DBT e BCT, e são diferentes siglas para diferentes terapias.
Aqui eu vou focar em duas, na ACT e na FAP. Então, a FAP, terapia analítico-funcional. A FAP, ela parte do seguinte pressuposto. Quando, primeiro que as queixas que o cliente pode estar trazendo da vida lá fora, ou seja, para além do meu consultório, pode ser que apareçam aqui dentro, na nossa relação. E quando a relação entre o cliente e o psicólogo é uma relação genuína e envolvente, os resultados tendem a ser muito melhores. Então, na FAP, o olhar é muito atento para a função do comportamento. E, por exemplo, um caso que o homem pode chegar porque ele reclama da raiva. Pode ser que essa raiva apareça aqui no consultório. Ele seja agressivo comigo. E eu colocar, então, com ele a forma como eu senti diante dessa raiva, eu lidar com essa raiva junto com ele, pode ser muito benéfico até para ele trabalhar isso lá fora de outra maneira. Então é muito importante olhar a função desse comportamento. Por que que essa pessoa está com essa raiva? O que que ele espera com isso? É evitar alguma coisa? Ele, sei lá, eu cobrei uma sessão que estava atrasada e ele reagiu de forma muito agressiva, mas aí a função foi então retirar essa cobrança que eu fiz. Será? Não sei, estou aqui hipotetizando, mas então essa raiva tem uma função. Mas aí você pode perguntar, beleza, no caso da masculinidade, a disfunção sexual é a queixa dele, aí, como que eu vou ver isso no consultório? Eu espero que você não veja, não é muito ético. Mas assim, formas de você ver a função desse comportamento. Aqui é uma tabela que eu fiz, não é uma relação de causa e efeito. Isso daqui, por favor, não leve ao pé da letra, mas é uma ideia. Depois a gente pode até discutir, ver se vocês concordam ou não, mas eu quis então colocar aquelas queixas que eu trouxe no começo, qual que é a possível função dessa queixa e como que isso também se relaciona à masculinidade, essa caixa dos homens. Quando um cliente chega para mim e fala, cara, eu tô muito cansado, eu acordo de manhã, deixo o filho na escola, vou pro trabalho, saio do trabalho, vou pra academia, daí eu vou pro meu curso de inglês, daí à noite eu ainda tenho que estudar para pós e tudo mais. Tem muita coisa aí de fato, mas será que também não tem uma certa dificuldade dele dizer não? Será que seria aquele cliente que, não sei, talvez você tenha que ver uma mudança de horário e você sugere um horário e às vezes aquele horário é péssimo para ele, mas não, o homem aguenta o tranco. Gente, vai parar em 1 minuto, então vou pausar aqui, lembrando só fechar, só clicar no link de novo quando parar e aí a gente continua, beleza? Espera aí, esse minuto. Rapidinho. Tô vendo alguns comentários aqui no chat. Massa. Obrigado, gente. E desculpa aí por isso. São dificuldades técnicas que às vezes acontecem. Enquanto isso, vou beber uma água. Com licença, gente. Aí já tem gente voltando.
A gente tinha, acho que 20, 19, também 13. Então só esperar mais um pouquinho, mas a maioria já voltou. Deixa eu até abrir aqui nos slides de novo. Bem, vou ficar atento aqui aos participantes, mas eu vou continuando. Então aqui estava falando de possíveis queixas, a possível função disso e também como que isso pode se relacionar à questão das masculinidades. Lembrando que não é uma relação de causa e efeito e cada sujeito tem sua história de vida e cada sujeito vai ter seu repertório comportamental e cada comportamento vai ter uma função para aquela pessoa. Mas aqui são exemplos ilustrativos, didáticos, que eu espero que possa ajudar vocês. Então, outra queixa, a gente falou do cansaço, né? Dessa questão do homem estar fazendo várias atividades no seu dia a dia e talvez isso possa estar relacionado à dificuldade dele em dizer não. E muito alinhado a essa visão, é uma regra que ele pode ter de que ser homem é aguentar as coisas, tem que ser, tá aí, aguentar o tranco para tudo. Outra queixa, não aguento meu chefe, será que aí tem uma baixa resistência à frustração? Será que esse chefe realmente é um babaca? Ou será que não, o chefe está fazendo exigências que cabe a um chefe fazer? E aí, será que a gente também pode pensar em questão do controle? Do homem ter que ser o controlador, tem que estar no controle da situação, tem que ter mais poder? Não sei. Minha esposa reclama do meu jeito. Que jeito é esse? A gente pode ver de diversas maneiras, mas fico pensando, será que essa dificuldade em demonstrar afeto, será que é porque ele tem que estar dominante em relação às mulheres? Não sei. Algo que também pode estar muito relacionado a essa questão do afeto e também do meu jeito, pode ser que seja raiva. E aí, será que também não é possível a gente pensar em questões de habilidades sociais? Será que esse homem aprendeu que com a raiva ele consegue as coisas do jeito que ele quer? E então é isso, de novo, que nem eu estava falando, o homem às vezes se limita a demonstrar uma emoção apenas. A raiva é a que é mais socialmente aceita, por assim dizer. Mas tem várias outras emoções aí. Será que o homem sequer tem contato com essas outras emoções? Será que ele sabe nomear? Será que ele sabe diferenciar a raiva dele de uma tristeza, de uma mágoa? Isso é coisa para ser investigada e acho que a FAP traz muitas essas contribuições. Quando o homem fala que eu só gosto de tomar uma cervejinha de vez em quando, será que isso não é uma esquiva diante de tudo que ele pode estar passando, todo esse sofrimento na hora que ele bebe, na hora que ele, sei lá, fuma, o que quer que seja, ele está deixando de entrar em contato com aquilo que está gerando tanta dor? Será que é um padrão de esquiva ativa dessa pessoa? E será que isso também não está alinhado com essa visão da caixa dos homens do que o homem tem que ser forte? E o homem tem que ser forte o tempo todo? É possível o homem ser forte o tempo todo? Não, não é. E a questão da disfunção sexual, será que isso então é um homem que busca sempre ter um alto desempenho, tem que ser sempre o melhor, tem que ser perfeito assim, fazer tudo incrível? E será que isso também não se relaciona à questão da caixa dos homens de ser sexualmente positivo, ter sempre aquela aptidão sexual? Como que seria se um homem dissesse não para sua parceira, ela tá a fim de ter uma relação sexual e ele fala: "Pô, amor, hoje eu não tô bem, amor, hoje eu tô com dor de cabeça". Esse parece até engraçado, normalmente a gente pensa no estereótipo no contrário, mas sim, pode ter momentos sim que o homem não tá afim, o homem pode broxar, mas às vezes essa imposição do tipo: "Não, eu tenho que estar lá pronto para o vamos ver sempre, meu desempenho tem que estar sempre bom, tudo mais", pode gerar tanta ansiedade que na hora do sexo não rola. E isso talvez possa aparecer também em outros contextos da vida dele. Na faculdade eu só posso tirar 10, tenho que tirar SS em todas as minhas disciplinas. No trabalho eu tenho que ser o chefe, eu tenho que estar sempre sendo elogiado. Entende? Na terapia eu tenho que ser aquele cliente, às vezes eu sei mais do que você, ou então não, eu faço tudo, meu desempenho é sempre muito bom. E espera, você também pode falhar, você pode não saber fazer. Isso é algo que a gente também tem que analisar e eu acho que a FAP traz muito isso. Então, quando a gente fala da FAP, tem diferentes visões, mas
tem 3 termos que são muito vinculados à FAP, que são, então, essas meio que 3 formas de trabalhar, se eu pudesse resumir tudo aqui nesses 3 termos. Awareness, um termo em inglês, coragem, amor. E o que eu estou falando desses termos? Awareness seria meio que essa abertura, você estar preparado, e tem aqui tampando, mas e preparado para saber, sentir e aceitar os próprios... Uai, gente, o que rolou? Aqui. Vocês estão vendo minha tela? Não, foi. Eu acho que eu parei sem querer, foi mal, gente. Aceitar os próprios sentimentos e necessidades e estar sensível ao que o outro sente ou precisa. Quando a gente fala de coragem, é você estar disposto a compartilhar de maneira autêntica o que sente e também pedir o que você precisa. Quando a gente fala de amor, você saber providenciar segurança e aceitação, expressar compaixão quando o outro se abre, ouvir o que aquela pessoa realmente precisa e suprir essa necessidade. E isso daqui pode partir tanto do terapeuta em relação ao seu cliente, o cliente em relação ao seu terapeuta, muitas vezes, e até a ideia que isso também possa ser visto lá fora, do cliente na sua vida, em outros contextos. Opa, avancei aqui sem querer. Foi mal. E agora, o próximo, que é a ACT, que eu confesso que eu sinto que eu tenho um pouquinho mais de domínio, mas eu também gosto muito da FAP e vou até colocar aqui por que eu gosto tanto da ACT. Eu acho que a ACT é linda, se eu posso assim dizer, tendo uma visão bem enviesada. Não que a FAP não seja. Mas a ACT parte do seguinte pressuposto, que pode ser meio cruel, mas é isso. O sofrimento é uma experiência inerente à existência humana. Na nossa vida a gente vai sofrer. Isso faz parte do que a gente sente. É impossível a gente ter uma vida sem sofrimento. Bruno tá até falando que ACT é vida. Bruno concorda plenamente. Só que muitas vezes a gente não lida com esse sentimento. E da onde que vem isso? Muitos autores da ACT vão fazer essa análise em relação à linguagem. Quando a gente olha para a linguagem, a gente pode perceber que ela pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição para a gente, seres humanos, homo sapiens, até como espécie. Em que sentido? Graças à linguagem, se eu estivesse aqui numa situação de, sei lá, uma vida assim bem primitiva, bem animal, de ter que ir num riacho para poder beber água. E pode ser que nesse riacho eu encontre uma onça. Se não houvesse a linguagem, eu teria necessariamente que sempre que eu sentir sede, ir para lá, beber água e correr o risco de encontrar essa onça. Graças à linguagem, pode ser que meu amigo que passou pelo riacho e viu a onça me diga, João, cara, espera aí, lá tem uma onça, não vai agora. Então, eu posso começar a planejar e a prever certas ações na minha relação com o meu ambiente externo. Externo aqui, fora, né? Só que quando a gente tenta aplicar essa previsão, esse controle para o ambiente interno, para as emoções, não dá muito certo. Eu não consigo prever minha tristeza, minha raiva, minha mágoa, minha angústia. Eu não consigo controlar minha tristeza, minha raiva, minha angústia no sentido de falar, cara, eu tô com raiva, tô ansioso. Tá, parei, tô de boa. Raiva, vai para lá. Não, isso é uma experiência que a gente sente porque tem uma função, é importante que a gente sinta raiva e ansiedade, e muitas vezes está relacionada a uma proteção nossa enquanto espécie. Se a gente fosse super zen, tranquilo, de boa o tempo todo, muito provavelmente nossos ancestrais lá atrás teriam sido atacados pela onça, sabe? Não vou me preocupar, não vou sentir medo, não vou ficar ansioso com o que pode vir a acontecer. Não, tem essa dimensão que nos protege. Mas quando a gente tenta não sentir isso, aí as coisas é mais complicada. E na arte, então, esse processo da gente não querer sentir o que a gente sente é o que vamos chamar da esquiva experiencial. Você se esquivar dessas experiências emocionais internas que você sente. E a premissa da arte é, então, que o cerne da psicopatologia, o sofrimento humano, parte da infelicidade e da infelicidade. Desculpa, voltando então, que o cerne é que essa psicopatologia e esse sofrimento e essa infelicidade parte dessa inflexibilidade que a gente tem em não querer entrar em contato, da gente só querer ser feliz, eu tenho que seguir esse modelo da família margarina, por assim dizer. Ilustrando então um pouco a arte, aqui eu espero que a minha animaçãozinha dê certo. Esse daqui foi um modelo que não fui eu que criei, eu vi no YouTube
de um australiano, eu agora esqueci o nome dele, mas eu posso divulgar o link do vídeo dele, mas eu achei tão legal que eu quis usar aqui com vocês. A ACT, então, vai convidar a pessoa a refletir o que você quer correr atrás. O que é importante para mim? Quem que é importante para mim? E também do que eu quero escapar. Quais são aquelas sensações difíceis de sentir e que me afastam daquilo pelo qual eu quero correr atrás? Será que é uma procrastinação? Será que é um medo de não dar certo? Será que é medo de não estar no controle das situações? E quando eu percebo isso, o que eu faço? Como que é sentir essas sensações, essas emoções? A ACT é muito interessante porque ela te convida a olhar, sem julgar. Mas, tipo, percebe, quando você sente essas sensações dentro de você, o que você faz? E aqui também vale um parênteses que quando a gente fala de escapar, né, dessa esquiva, não é que necessariamente a esquiva seja ruim o tempo todo. Às vezes a esquiva é importante. Se eu estou aqui no consultório e aí eu vejo que, sei lá, começou a pegar fogo. Eu não vou ficar aqui e aceitar o fogo e a sensação de ter meu corpo ardendo, não. É importante que eu escape de certas situações. Mas em outras situações, tem certas adversidades que a escapar afasta a gente daquilo que a gente quer correr atrás. Então, assim como a gente olha o que eu faço quando eu tento escapar disso, também é importante que eu olhe o que eu faço quando eu tento me aproximar daquilo que é importante para mim. Olhar então para esse meu comportamento. Poxa, acho que na minha história de vida eu fui aprendendo isso daqui foi dando certo. Eu sinto essas emoções, eu sinto essa raiva que parece um fogo dentro de mim. E é muito ruim sentir isso. Eu não quero sentir isso. Daí eu tento, sei lá, sair de onde eu tô. Então é você tentar olhar sem um julgamento. Ah, isso é ruim, eu sou uma pessoa péssima por fazer isso. Mas tentar entender. Porque você tá aqui nesse meio. E esse ponto onde você está aqui hoje é meio que considerando então que você tem toda uma história de vida atrás, você tem todo um lugar onde você quer chegar. E aqui quando eu falo correr atrás, eu não estou falando de metas. Minha meta é ter o carro tal, morar no apartamento X em tal endereço, ganhar tanto por mês. Não é isso. São valores do tipo, o que é importante para mim? Eu quero morar nesse lugar X, por quê? Às vezes eu quero morar isso, mas o meu valor está relacionado porque lá eu sei que tem boas escolas, eu vou ter uma casa com jardim, e eu quero poder dar ao meu filho isso. Então a paternidade vai ser um valor. E esse é um exemplo para falar disso. Então, que o correr atrás não são de metas pontuais, são valores. A ACT ama metáforas, e a metáfora que usa muito é tipo a da bússola. É um norte. Qual que é o norte que você quer chegar? Então aqui a gente está falando dos valores. Quando a gente está falando dessas sensações difíceis de sentir e tudo isso que às vezes me afasta dos meus valores, aqui é um termo que a ACT vai chamar de levar o cliente à desfusão. Porque muitas vezes esses sentimentos vêm com pensamentos do tipo, eu sou ruim, eu não sou bom o suficiente, eu não presto, eu sou burro, eu sou feio. E a gente meio que junta com esses pensamentos, vira uma fusão. Então, a gente olhar um pouco para essas sensações, do tipo, por que eu estou sentindo, também é um convite a gente dar um passo para trás. Então, ao invés de falar, digamos, eu não presto, eu penso que eu não presto. Você começa a ter essa desfusão dos seus sentimentos e tudo, desses pensamentos, melhor dizendo. E quando a gente pensa também no que você está fazendo, como que é isso, também é falar de aceitação. E aceitação eu acho que é um termo que pode ser meio polêmico. Não é aceitação nesse sentido de você tá aí passivo, mas aceitação entendendo que eu tenho uma história que me levou a isso, eu tenho esses sentimentos, isso acontece e estão aí, estão presente. Ai, gente, foi mal, mas meio que deu uma desfocada aqui na formatação. Eu tinha feito no PowerPoint, coloquei no Drive, mas aqui o que eu tô colocando então do que eu faço que me aproxima dos meus valores, tô falando de uma ação com compromisso, uma ação comprometida, uma ação que pode não ser fácil, mas é uma ação que eu sei que vai ser importante para mim.
eu morro de medo de me expor muitas vezes, mas estar aqui hoje com vocês falando sobre isso, compartilhando essa experiência, falando sobre masculinidade, é algo muito importante para mim. Então eu percebo que tô com medo, tô nervoso, tô ansioso, mas eu posso me comprometer com uma ação, porque eu sei que isso vai me aproximar da onde eu quero chegar, de quem eu quero ser. E quando a gente olha para onde a gente tá pensando então nesse nosso self, nessa nossa visão de eu, aqui e agora, que passou por tantas coisas que foram nos levando a isso. A gente tá aqui nesse pontinho, nessa grande linha do tempo, nessa bola flutuante no meio do universo, viajando aqui. E às vezes é muito convite para você estar no momento presente, para também não ficar só naquele sofrimento lá do passado, nossa, por que que eu fiz isso? Ah, eu não presto, eu não sou isso. Também não só ficar olhando lá para frente, mas tipo, no aqui e no agora, como é que eu tô? Então é mais ou menos dessa forma que a ACT vai trabalhar. Isso daqui que eu estou colocando é o que na ACT chama do Hexaflex. São os 6 princípios assim da ACT e que quando a gente vai trabalhando isso, isso vai levando, vai contribuindo para a flexibilidade psicológica. E o que que a ACT tem a ver com masculinidades? Bem, quando a gente fala então desse modelo de ser homem que não entra em contato com as suas emoções, do homem rígido, forte, eu acho que isso é uma forma, sim, de inflexibilidade psicológica e de esquiva experiencial. Não tenho números e estudos empíricos para falar isso, mas eu acho que os homens têm uma propensão maior à esquiva experiencial, a sentirem as coisas, porque todo mundo sente, mas não querer sentir, não querer entrar em contato e entrar em sofrimento com isso. Então, acho que a ACT é uma forma da gente promover essa flexibilidade e convidar os homens a perceberem o que eles sentem, reconhecerem o que eles sentem, nomear o que eles sentem, saber qual que é o nome desse sentimento, porque isso tem um nome. E que nem eu coloquei, será que essa minha raiva não é uma tristeza? Será que essa minha raiva não é uma insegurança? Essas nuances, eu acho que também é importante da gente trabalhar, no sentido, então, quando eu percebo tudo isso, quando eu estou aqui no momento presente, eu posso até discernir, olha, a raiva eu sinto como se fosse um fogo, mas a tristeza eu sinto como se fosse um gelo. Usando aqui metáforas para ilustrar, cada um pode trazer a sua definição, mas aí isso vai trazendo, então, a pessoa mais autoconhecimento até. E valores. Então, quando chega um homem, você pode perguntar para ele, tipo, que é pai, você pode perguntar para ele qual é o tipo de pai que você quer ser. E até qual o tipo de pai que você teve. Como que é isso para você? Na minha pesquisa do mestrado, eu trabalhei questões de masculinidade com alunos no ensino médio. Nenhum lá era pai, mas um tema que eu trabalhei muito com eles foi isso, do tipo, como que foi a sua experiência com o seu pai? Como que é o seu pai? Muitos traziam a visão do pai como uma pessoa fria, afastada, uma pessoa que não demonstrava afeto, com quem eles tinham um distanciamento em si. Mas quando eu colocava qual tipo de pai que você quer ser, trazia o oposto disso. Olha, eu quero ser um pai carinhoso, eu quero ser um pai que o meu filho saiba que ele pode conversar comigo. Eu quero ser um pai afetivo, eu quero que meu filho saiba que eu tô ali por ele. Quero dar apoio para esse meu filho. Então, tudo isso, você está abordando valores, enquanto você também aborda questões da masculinidade. Eu acho que a paternidade também é uma forma muito interessante da gente refletir sobre qual é o papel do homem na nossa sociedade. O que está dando certo e o que não está, e tem muita coisa que não está. Eu tenho um filho e tem muitas coisas que eu aprendi que eu não quero que meu filho aprenda, que não acho que isso seja importante, não acho que é isso que define o que é ser homem. Eu ouvi Homem Não Chora, mas eu não quero nunca que o Nicolas ouça isso, entende? Então, o tipo de pai que eu quero ser é muito nesse sentido, falando aqui, me expondo um pouco sobre os meus valores. Quando fala então do trabalho, já que a nossa sociedade é capitalista e a questão do trabalho é importante, mas para o homem tem essa cobrança de ser o provedor, então vamos afastar um pouquinho do tipo, você quer ser reconhecido no seu trabalho em que sentido? No, Você quer ser reconhecido porque você é uma pessoa atenta, uma pessoa que ajuda, uma pessoa solidária, alguém com quem os seus colegas de trabalho se diverte? Ou será que você está agindo de forma que você é só competitivo, você manipula, entende? Não tem uma resposta aqui, mas é tipo, como que eu gostaria de ser reconhecido? O que que eu gostaria que os meus amigos dissessem sobre mim?
tem um exercício da ACT que é bem forte, mas é tipo, é impactante que é um convite a você pensar no seu funeral, no o que você gostaria que as pessoas dissessem, olhando para a sua vida. Quais são aquelas características que você gostaria que fossem enfatizadas, que as pessoas pensassem e você lembrassem daquilo. De novo, não são metas. Ah, o João era ótimo porque tinha esse carro. Não, ele era batalhador, ele corria atrás, entende? Algo muito nesse sentido, eu acho que a ACT pode contribuir muito para isso. Para resumir, chegando aqui ao final, a atuação clínica deve ter um olhar atento a essas questões de gênero, raça e classe social. Eu acho que não tem como a gente olhar, enxergar o sofrimento humano, olhar a pessoa à nossa frente sem levar isso em consideração. Eu sou um homem branco, heterossexual, mas que nunca tive a vivência do que é sofrer um racismo, do que é sofrer machismo. E quando uma mulher vítima de violência doméstica chegar no meu consultório, como já chegou, então, quando uma pessoa negra relatar questões de racismo, isso daí é um sofrimento que é muito legítimo e que a gente tem que estar atento. E não é mimimi, não é vitimismo, não é nada. É uma dor que aquela pessoa está sentindo. E a minha análise, quando eu vou, então, fazer uma análise funcional, tentar entender esse comportamento, tentar considerar todas essas questões que eu trabalhei, que eu mostrei, seja na ACT, na FAP, eu acho que isso tem que estar muito ligado, sim. Colocar essa possibilidade da gente ter esses diálogos no contexto acadêmico, onde for, com diferentes termos, mesmo que partindo de visões epistemológicas diferentes e respeitando, claro, as suas peculiaridades, mas eu acho que dá sim para a gente construir essas pontes. Pensar, então, nas múltiplas formas de ser homem para além da masculinidade hegemônica. Por isso que eu quis sempre trabalhar aqui nos slides as masculinidades no plural, porque ser homem é muito mais de uma coisa, de uma forma, não é só de um jeito. Você pode ser homem de diferentes maneiras e não é só isso. E eu, nesse sentido, né, dessa caixa dos homens, e como as terapias contextuais podem contribuir muito para isso. E aqui eu termino. Espero que vocês tenham gostado. Coloquei aqui meu e-mail, também minha conta no Instagram. Se alguém quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, pedir alguma referência, pedir os slides também, podem ficar à vontade. E não sei se alguém quer fazer algum comentário, se sente à vontade de ligar o microfone. Deixar esse espaço aberto aqui para vocês. Obrigadão, gente. Oi, João. Oi, Bruno. Tudo bem? Eu gostaria eu não sei se tem como, mas eu queria fazer uma pergunta. Diga. Então, eu estava pensando aqui quando você estava falando um pouquinho sobre essa questão da masculinidade hegemônica, Uhum, e aí me veio assim, passou pela cabeça aqui se esse modelo de masculinidade que é, sei lá, que a gente aprende desde que a gente nasce, que já está uhum, instaurado aí, né, na sociedade desde sempre, uhum, ele poderia ser assim, um fator para desencadear algum tipo de transtorno. Pensei aqui, sabe, por exemplo, sei lá, o transtorno borderline, assim, que a pessoa tem algumas características assim bem rígidas, uhum. inflexíveis, né? Que você pensa assim disso? Hum, Acho que pode contribuir muito, sim. Não vou saber te dizer exatamente, assim, não acho que tenha necessariamente uma linha de causa e efeito, mas eu acho que pode estar relacionado ao que a gente vai chamar de certos transtornos. Eu não trabalho muito com borderline. Se alguém aqui, eu sei que tem alguns psicólogos tiverem, quiserem contribuir, fique à vontade. Mas eu acho que pode estar, sim, relacionado a vários comportamentos que uma pessoa borderline pode vir a ter, que nem isso que você falou, dessa rigidez, essa inflexibilidade. Eu acho que pode estar, sim, muito relacionado. Não Entendi. sei se eu respondi a sua pergunta. Não, deu para clarear um pouco, porque eu fiquei pensando assim, algumas características, né, do transtorno, Uhum, pensando assim na questão de homem, assim, sim. e algumas, sei lá, alguns comportamentos que o homem pode ter, homens que têm esse transtorno podem ter, de agressividade, etc., de tentar
manter esse lugar aí do eu sou forte, eu tenho que dar conta, né? Sim, Então, aí me veio e essa ideia, assim. com certeza. Não, e até pensando nisso, no que você está falando, algo que me veio agora, que até um dado interessante da gente ter em mente, por exemplo, pegando a questão da tentativa de suicídio, por exemplo, que às vezes acontece muito com algumas pessoas com borderline e tal. Se você for olhar, eu lembro de ter visto isso no curso do Thiago Zorteia, parece que mulheres têm mais tentativas de suicídio do que homens. Mas os homens são mais bem-sucedidos nas suas tentativas. Justamente porque os meios que eles costumam escolher são meios muito mais agressivos. Então, como essa agressividade está sempre permeando aí a forma como os homens vão se relacionar com os outros e consigo mesmo, né? Sim, sim. Beleza. No mais, eu quero agradecer. Foi ótimo, assim, a palestra. Estou muito satisfeito, viu? Aprendi demais hoje. Obrigado, que bom, fico muito feliz de ouvir isso. Elisa, um abraço. Outro. Mais alguém gostaria de falar mais alguma coisa? João, Oi, Amanda. eu quero só te parabenizar, porque eu vou atender agora correndo, e adorei. Você precisa fazer mais, né? Eu acho que, se eu não me engano, eu vi uma divulgação uma vez sobre esse tema, Uhum. e não foi? Você já apresentou um tema parecido. Foi, acho que uma roda de conversa que eu fiz ano passado, pode ser? É isso, porque eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é um trabalho de formiguinha, assim, eu acho que divulgar isso, e aí outras pessoas vão tendo ideias, vão participando, vão discutindo, porque eu acho que é um tema muito importante da gente falar. A gente fica falando aí sobre feminismo, né, sobre as mulheres, mas os homens precisam falar também, né, entrar em contato com Uhum. tudo isso. Eu adorei os seus slides, você explicou super bem, amei aquela animação da ACT, ficou super bacana mesmo, muito mais fácil que o Hexaflex lá, como você falou, né? Mas foi muito legal, meu bem, muito bom mesmo, adorei. Obrigadão, Tá? Amanda, de verdade. Bom Um beijo atendimento para para todo mundo, eu vou você. atender. Beijo, tchau. Tchau. Tá vendo aqui as mensagens, brigadão, gente. De novo, meu e-mail tá aí disponível para quem quiser. Fica à vontade, tem o Instagram. Tô aqui para isso. Quem quiser trocar uma ideia, tamo junto. Que nem a Amanda falou, acho que é um trabalho de formiguinha, né? Tá sempre caminhando aí pra gente levar os homens a se relacionarem com as suas masculinidades de outras formas, né? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Luciana Werneck. Heloísa colocou aqui os dados, né, do Instituto Maria da Penha, de novo, quem quiser, fica aí o convite. Ai, Jéssica. Valeu, Jéssica. E vamos sim, bora. Acho que a gente tem que unir força. Então, gente, eu acho que é isso. Se ninguém não tiver mais dúvida, eu vou encerrar por aqui. E, novamente, deixar meu enorme agradecimento a todos que ficaram aqui ouvindo. Espero que tenham gostado. E é isso. Não? Então, vou desligar aqui, gente. Um abraço. Parabéns, João. Ah, obrigado. Eu tentei ligar o vídeo, mas não consegui. Mas agora vi que eu consegui o áudio. Assim, mas muito bom ouvir um analista de comportamento falar sobre esse tema e trazer isso à baila. Assim, muito, muito gostoso. Que bom. Valeu. Obrigadão. Até mais. Tchau. Então é isso. Tchau, gente. Obrigado, hein?